Olá, galerinha! Nossa aula de hoje é sobre porcentagem, um assunto que vocês estão vendo na aula da TV. A gente vai reforçar aqui, tá bom? Então, eu quero que vocês prestem atenção na aula e qualquer dúvida, vão lá no grupo ou no meu privado e pergunta, tá bom? Primeiro, a história da porcentagem. A porcentagem ela surgiu no século I a.C. em Roma. Então, século I antes de Cristo é há muito, muito tempo. Para que essa porcentagem era usada? Ela começou a ser usada pelos imperadores para contar impostos, os impostos que as pessoas tinham que pagar para o imperador. Ali houve a necessidade da porcentagem de um valor para que eles pagassem, e assim surgiu a porcentagem. Até era usado em algarismos romanos. Por exemplo, x são 20, p por c 100. Então, 20 por 100, né? 20%. Mais ou menos isso. Tá bom? E aí, a gente usa a porcentagem até hoje. Mas o que é porcentagem? A palavra porcentagem quer dizer porcento. As frações 9 sobre 100, 16 sobre 100 e 25 sobre 100 podem ser escritas utilizando o símbolo de porcentagem, ó, o símbolo de porcentagem aqui. Deixa eu pegar meu pincel. Certo? Aqui o símbolo de porcentagem. Então, elas podem ser escritas desta forma. 9 com o símbolo do porcento é a mesma coisa que a fração 9 sobre 100. 16%, 16 sobre 100. 25%, 25 sobre 100. Toda fração que tem o denominador 100, eu posso ler ela como porcentagem, né? Que porcento é por 100, é percent, né? Percentual, por 100. Tá legal? Então, vamos aqui. Grande parte de cálculos de porcentagem podem ser realizados utilizando cálculo mental. Vamos chegar ao ponto de calcular uma porcentagem, certo? Por exemplo, 100% é o total, certo? 100% é o total de alguma coisa. 50% é a metade. É quando eu divido por 2, né? Quando eu digo assim, tem 50% de chance de dar certo. Isso quer dizer que tem metade da chance de dar certo. 25% é o quê? É a metade da metade. É como se fosse dividido por 4, certo? 10% é 1/10. É quando eu divido tudo por 10, certo? 1% é 1/100. É como se eu dividisse tudo por 100. Por exemplo, se eu tenho 100 brinquedos e eu escolher um, esse 1 representa 1/100, não é? 1 sobre 100. 1 dos 100 que existem, não é? Ó, representaria 1 dos 100 que existem. E assim eu encontro a porcentagem 1%, tá bom? Vamos ver aqui. Se eu tiver aqui, ó, uma bolsa que custa R$60. E na loja está dizendo algumas coisas sobre esse valor. Vamos ver. 100% dessa bolsa, do valor dessa bolsa, vai ser quanto? Vai ser os próprios R$60. Por quê? Porque o 100% é o todo, tá bom? 100% é uma fração 100 sobre 100, certo? 100 dividido por 100 é 1. 1 é o todo. Então, 100% da bolsa é R$60. O que mais que a gente tem? 50% da bolsa é o quê? 50% a gente acabou de ver que é a metade do valor.
né? Então, a metade de 60 é R$30. Se fosse 25% do valor da bolsa, ia ser R$15. Era 1/4, né, da bolsa. Se fosse 10%, era os R$60 dividido por 10, ia ser R$6. Se fosse 1%, era os 60 dividido por 100, ia ser 60 centavos, tá bom? Essa é uma forma de calcular esses valores percentuais de cabeça, sem eu precisar de cálculo. Lembrando que 100% é o todo, 50% é metade, 25% é 1/4, 10% é 1/10 e 1% é 1/100, tá bom? Aqui eu tenho outro exemplo. Agora eu tenho o preço de uma calça. Vamos ver essa calça. 100% é o todo, então vai ser 88. 50% é metade, então metade de 88, 44. Ó, 25% é a metade da metade, é a metade de 50. Então, a metade de 44 vai ser 22. Depois eu tenho 10%, que é 1/10. Eu dividi 88 por 10. Vai ficar 8,80. E 1% é quando eu dividi tudo isso por 100. Os R$88 por 100. É como se eu voltasse a vírgula duas casas. Eu vou ter 0,88 ou 88 centavos. Aqui eu tenho um vestido de R$90. Mesma coisa. O todo é 90, 50% vai ser metade, 45, 25% vai ser metade de 45, vai ser 22,50, 10% vai ser 90 dividido por 10, que é 9, e 1% vai ser 90 dividido por 100, que dá 0,90, ou 90 centavos. Aqui a gente tem um celular. 100% do valor do celular é 460. 50% é metade de 460, 230. 25% é metade da metade, é metade de 230, que dá 115. 10% é 460 dividido por 10, que dá 46. E 1% vai ser 460 dividido por 100, que dá 4,60. E se eu quisesse saber, porque aqui eu estou falando valores fáceis de lembrar, né? Mas se eu quisesse saber 75%, né? O que é que eu poderia fazer? Eu posso calcular 50% mais 25%? Posso sim. Como é que ia ficar? 50% do valor é 230. 20% do valor, 25% do valor é 115. Então, se eu somar 230 com 115, eu tenho 345. Esse valor é equivalente a 75%. Então, quando eu quero uma porcentagem que eu não sei de cabeça, mas eu posso juntar duas que eu sei, eu encontro rapidinho esse valor, tá bom? E se eu quiser, eu posso também juntar 25% mais 25% mais 25%, que também vai dar 75%. E o meu resultado também vai ser 345, tá bom? Vamos ver aqui outro caso. Se eu quiser 60%, o que eu posso fazer? Eu posso calcular 50% mais 10%. Quanto era 50% de 460? 230. 10% dá 46. Então, eu vou ter 230 mais 46. Ou seja, 60% de 460 equivale a 276. E se eu quiser saber agora 40%, o que eu poderia fazer? Posso calcular 4 vezes 10%, né? Como se eu somasse 10% mais 10% mais 10% mais 10%. Então, 4 vezes 10% é 4 vezes
R$46, que equivale a 10%. Então, 4 vezes 46 é igual a 184, tá bom? Então, 40% de 460 vai ser 184. Se fosse 15%, eu ia somar 10% mais 5%, que ia dar quanto? 5% é quanto? 5 vezes 1%, não é? Então, ia ser R$46 mais 5 vezes 1%. Quanto é 1%? R$4,60. Então, 5 vezes R$4,60 dá R$23, ou seja, 15% de 460 equivale a 46 mais 23, que dá 69. Se fosse 8%, eu ia calcular 5% mais 3 vezes 1%, que vai dar 23, que é 5%, mais 3 vezes 4,60, que dá 13,80. E o meu cálculo ia ser 23 mais 13,80, igual a 36,80. Então, esse 36,80 é o valor que corresponde a 8%, tá bom? Outras porcentagens. Se eu quisesse calcular 23% de R$80, 23% é um valor que não dá para eu lembrar de cabeça, fazer a conta de cabeça. Então, o que é que eu ia pegar? Toda porcentagem é uma fração, né? Então, eu tenho 23 sobre 100. Toda vez que eu tiver o de, eu tenho uma multiplicação. Se eu digo 20% de alguma coisa, eu estou multiplicando a fração 20 sobre 100 por aquela coisa. Então, se eu tenho aqui 23% de 80, eu estou multiplicando 23 sobre 100 vezes 80. Tá bom? Como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu tenho várias formas para fazer. O primeiro que eu poderia fazer é lembrar que toda fração que eu não tenho denominador, eu tenho o 1 embaixo. Então, para eu multiplicar uma fração, eu vou multiplicar o numerador vezes o numerador, depois o denominador vezes o denominador. 23 vezes 80 dá quanto? Fiz aqui a continha, ó, aqui a continha toda bonitinha. Eu tenho que dar 1.840. Então, eu tenho aqui 1.840, se eu fosse fazer aqui a fração, ó, que ali já é o resultado. Eu ia ter 1.840 sobre 100 vezes 1 dá sobre 100. Quando eu tenho um número dividido por 100, eu volto a vírgula duas casas. Então, eu ia ter 18. A vírgula, ela sempre está no final, não é? Então, ela vai vir uma casa, duas casas. Vai ficar 18 e 40. Então, se eu limpo e pergunto, 23% de 80 é quanto? 18 e 40. Tá bom? 56% de 30, a mesma coisa. Pega a fração 56 sobre 100, dia multiplicação, repito 30, e o resultado vai ser quanto? Vou fazer o produto do 56 vezes o 30, vai dar 1.680. Como eu vou dividir por 100, o vírgula vai voltar duas casas, vai ficar 16,80, tá bom? 48% de 65. 48 sobre 100 vezes 65, que vai dar 3.120 no numerador, dividido por 100 no denominador, dá 31,20, tá bom? Então, é muito simples você encontrar um valor a partir de uma fração, tá bom? Sempre que eu tenho o de, eu multiplico e divido pelo denominador, tá bom? Vai ter casos em que a gente vai conseguir cortar o numerador com o denominador pela quantidade de zeros. E é isso, tá bom? Então, vai ter um exercício, vocês vão fazer, vão me entregar. E até amanhã na nossa aula de interação.